Como um país recebe líderes estrangeiros, não é apenas um ritual, mas também reflete prioridades estratégicas. Durante o governo do presidente Donald Trump, a forma como os Estados Unidos receberam o presidente russo Vladimir Putin e os líderes europeus mostrou claramente como Washington avaliava cada parceiro. A reunião fechada no Alasca com Putin transmitia implicitamente que a Rússia era um adversário estratégico com quem era preciso dialogar com cautela, enquanto a recepção pública aos líderes europeus conduzida por autoridades de nível inferior destacava a transparência, mas ao mesmo tempo deixava claro que os Estados Unidos não os colocavam no mesmo patamar. Essa diferença influenciou as discussões, as relações de aliança e a maneira como o mundo percebia a posição americana. Segundo a avaliação de vários observadores internacionais, a forma como Donald Trump recebeu o presidente russo Vladimir Putin e os líderes europeus não foi apenas um gesto protocolar, mas refletiu de maneira evidente as prioridades estratégicas de Washington. Com a Rússia, o encontro foi realizado em Anchorage, no Alasca, dentro de uma base militar, com alto nível de segurança. As duas partes tiveram tempo para conversas privadas antes de aparecer diante da imprensa. De acordo com analistas, isso carregava um simbolismo marcante. Os Estados Unidos viam a Rússia como um parceiro estratégico que exigia diálogos diretos e reservados, em vez de limitar-se a cerimônias públicas. Já com os líderes europeus, a recepção foi totalmente diferente. O presidente da França ou a chanceler da Alemanha não eram recebidos pessoalmente por Trump, mas geralmente por funcionários de nível inferior. Os encontros ocorriam de forma pública com ampla cobertura da mídia. Essa organização foi interpretada como uma mensagem. Os Estados Unidos queriam destacar a transparência, mas também deixavam subentendido que a Europa não estava no centro das prioridades estratégicas de Washington. A diferença também se refletia no conteúdo das discussões. Com a Rússia, as conversas privadas permitiam tratar de questões cruciais como segurança ou a situação na Ucrânia. Por outro lado, com a Europa, os encontros tinham caráter mais simbólico, voltados para a imagem e para mensagens políticas, com pouca relação com acordos estratégicos concretos. Alguns artigos ocidentais afirmaram que a postura de Trump reduziu a confiança entre Washington e seus aliados democráticos europeus. A disparidade na recepção tornou-se um símbolo da incerteza estratégica, já que os Estados Unidos priorizavam conversas reservadas com a Rússia, mas mostravam falta de clareza no relacionamento com a União Europeia e a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A comunidade internacional também interpretou esse movimento como um sinal de que os Estados Unidos estavam dispostos a fazer concessões em diálogos reservados com potências como a Rússia para obter benefícios próprios, enquanto colocavam a Europa em posição secundária. Isso poderia incentivar países como a China ou a Índia a desenvolverem canais diplomáticos próprios para equilibrar a influência global. A partir da diferença na forma de recepção, no conteúdo das negociações e no impacto diplomático, pode-se perceber que Trump queria enviar uma mensagem clara. A Rússia era tratada como um parceiro estratégico que exigia contatos reservados, enquanto a Europa, embora fosse aliada tradicional, desempenhava sobretudo um papel de apoio em termos de imagem e política, sem estar no mesmo nível nas decisões estratégicas globais. A relação entre os Estados Unidos e a Rússia costuma ser moldada pela oposição entre o público e o secreto. Enquanto com os aliados ocidentais, Washington tende a mostrar transparência com Moscou, os canais de diálogo geralmente são fechados. Alguns especialistas avaliam que essa abordagem se deve ao fato de que os temas entre Estados Unidos e Rússia, como o controle de armas nucleares, segurança energética ou a guerra na Ucrânia, são extremamente sensíveis e difíceis de negociar de forma pública. Além disso, muitos analistas internacionais apontam que manter o sigilo também dá espaço estratégico para ambos. Estados Unidos e Rússia podem discutir abertamente, inclusive propostas polêmicas, sem temer reação imediata da opinião pública. Isso é algo que dificilmente ocorre nas reuniões com a Europa, já que a maioria acontece sob os holofotes da mídia e precisa seguir o princípio da transparência dentro da União Europeia.
No entanto, essa reserva também gera consequências. Na Europa, muitos políticos e acadêmicos temem que o fato de Washington conceder a Moscou um canal exclusivo possa enfraquecer a confiança estratégica dos aliados. Alguns editoriais da imprensa europeia chegaram a alertar que o modelo de acordos secretos entre Estados Unidos e Rússia, deixando a Europa de fora, poderia transmitir a sensação de marginalização e reduzir a coesão dentro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Alguns especialistas do leste europeu ainda ressaltam que essa diferença acaba de forma indireta, dando à Rússia uma grande vantagem de imagem, ao ser tratada pelos Estados Unidos como interlocutora exclusiva. Moscou pode afirmar seu status de potência equivalente, fortalecendo sua legitimidade, tanto interna quanto externamente. Já a Europa é colocada na posição de aliada, que ao mesmo tempo parece apenas espectadora dos acordos de fato. A longo prazo, essa forma de atuação pode reforçar a percepção de que os Estados Unidos utilizam uma mensagem dupla de um lado, reafirmam o compromisso com os aliados europeus, em reuniões públicas de outro, mantêm canais discretos com a Rússia para lidar com questões estratégicas difíceis de expor ao público. Isso garante maior flexibilidade a Washington, mas também cria um vazio de confiança que adversários podem explorar para dividir a relação transatlântica. Alguns especialistas em relações internacionais afirmam que a diferença no comportamento de Donald Trump partia da maneira como ele avaliava o poder real dos parceiros, a Rússia com o maior arsenal nuclear do mundo, e a condição de membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas era vista por Trump como um adversário estratégico de mesmo nível. Na visão de Washington, qualquer crise de segurança global, seja sobre armas, energia ou Ucrânia, não poderia ignorar Moscou. Por isso, a prioridade dada por Trump a canais reservados com a Rússia foi interpretada por muitos analistas como um reconhecimento do assento de poder que Moscou ainda mantém no sistema internacional. Em contrapartida, a Europa, apesar de possuir força econômica coletiva e papel central na OTAN, foi avaliada por Trump de forma diferente. Os países europeus dependem fortemente da proteção militar dos Estados Unidos dentro da OTAN, ao mesmo tempo em que muitas vezes divergem entre si em relação a políticas de defesa e de relações exteriores. Além disso, Trump criticou publicamente várias vezes os membros da OTAN por não investirem o equivalente a 2% do produto interno bruto em defesa, considerando isso um fardo para os Estados Unidos. Esse fator fez com que ele mantivesse certa distância em relação à Europa, tanto para sublinhar a relação assimétrica, quanto para enviar uma mensagem política ao eleitorado interno de que Washington não arcaria com custos excessivos pelos aliados. Para a Europa, as críticas públicas de Trump aos aliados da OTAN, que não contribuíam o suficiente para o orçamento de defesa, foram vistas como ferramenta de pressão política. Elas permitiram a ele transmitir a mensagem de que os Estados Unidos não seriam mais os responsáveis por sustentar sozinhos a segurança de outros países. Esse comportamento, embora tenha causado descontentamento europeu, foi considerado por muitos eleitores americanos como sinal de um líder firme, disposto a proteger os interesses econômicos e militares da nação. Já com a Rússia, Trump optou por manter canais discretos de diálogo, construindo assim a imagem de si mesmo como o único capaz de controlar ou negociar com um dos principais adversários dos Estados Unidos. Segundo vários analistas, isso não foi apenas cálculo de política externa, mas também estratégia eleitoral, destacar uma capacidade pessoal superior à dos rivais para lidar com questões vitais de segurança, ganhando assim vantagem política no cenário interno. A paz para a Ucrânia hoje é vista por muitos especialistas como um desafio complexo, que não se resume apenas ao conflito entre Kiev e Moscou, mas também reflete a estratégia global de Washington. Algumas análises apontam que os Estados Unidos estão reutilizando uma fórmula antiga em sua política externa, a disposição de fazer concessões controladas a uma potência em troca de benefícios maiores para si mesmos.
Na história já houve exemplos semelhantes. Muitos observadores comparam a situação atual à política americana da década de 1970, quando Washington abriu espaço para a entrada da China no cenário internacional. Em troca, os Estados Unidos ganharam um contrapeso importante contra a União Soviética durante a Guerra Fria. Esse movimento mostrou que Washington estava disposto a sacrificar alguns interesses pontuais para alcançar objetivos estratégicos de longo prazo. No contexto atual, existe o risco de que Kiev tenha que ceder parte do território, por exemplo, a Península da Crimeia, que já está sob controle de fato da Rússia, ou algumas regiões do leste em troca de um acordo de paz. No entanto, um cenário desse tipo pode deixar uma fraqueza estratégica duradoura, já que a existência de disputas territoriais não resolvidas tornaria a Ucrânia constantemente vulnerável a ser usada por grandes potências como moeda de barganha. Especialistas alertam que a paz baseada em concessão de terras costuma ser frágil, pois o conflito de origem continua existindo e pode explodir a qualquer momento. Análises de várias fontes ocidentais também indicam que os Estados Unidos continuarão priorizando seus próprios interesses nacionais. A relação com a Rússia é vista como a prioridade seguinte, porque Moscou é um adversário estratégico com grande impacto na segurança global. Só depois vem a Europa e a OTAN, aliados importantes, mas não centrais nos cálculos de Washington. Dentro dessa hierarquia, a Ucrânia costuma ser empurrada para o fim da fila. É um parceiro necessário para manter a influência americana no leste europeu, mas não tem peso suficiente para definir a política de Washington. Alguns especialistas do leste europeu alertam que se a Ucrânia for obrigada a aceitar um acordo desfavorável, o impacto não ficará restrito a Kiev. Isso também pode criar um precedente perigoso para a ordem internacional, transmitindo a mensagem de que as grandes potências podem conquistar vantagens territoriais pela força militar, desde que depois consigam renegociar com os Estados Unidos ou com outros países de peso. Segundo os analistas, isso enfraqueceria de forma grave o princípio do direito internacional, que é a base da estabilidade global. A estratégia de dividir para governar, há muito tempo, é considerada uma das ferramentas típicas das grandes potências para manter influência e controlar a ordem internacional. No caso dos Estados Unidos, muitos especialistas afirmam que Washington recorreu várias vezes a esse método, não apenas em relação aos aliados, mas também no modo de lidar com pontos de tensão globais. Um exemplo emblemático é a questão da Península da Crimeia. Do ponto de vista do direito internacional, a Ucrânia é reconhecida como o país que detém a soberania legítima sobre essa região. No entanto, na prática, a Crimeia continua sob controle da Rússia. Essa coexistência de duas realidades paralelas tornou extremamente complexo o processo de buscar uma solução de reconciliação. Para os Estados Unidos, justamente essa divisão cria a oportunidade de se manterem como mediadores, assumindo o papel de árbitros nas discussões internacionais envolvendo Ucrânia e Rússia. De acordo com análises, manter a situação de discordância entre as partes traz dois benefícios principais para Washington. Primeiro, garante que os Estados Unidos sejam sempre o terceiro ator indispensável em qualquer processo de negociação. Segundo, ajuda a limitar o risco de formação de um bloco unificado e suficientemente forte entre a Europa, a Rússia e outros parceiros, que poderia desafiar a ordem internacional atual, conduzida há décadas pelos Estados Unidos. Muitos estudiosos também observam que a estratégia de dividir para governar nem sempre gera ganhos duradouros, pois pode fazer com que os aliados se sintam excluídos ou usados para objetivos de Washington. Ainda assim, na prática diplomática, essa continua sendo uma ferramenta frequentemente utilizada pelos Estados Unidos para equilibrar interesses entre blocos de poder e, ao mesmo tempo, manter sua posição de liderança global. A forma como os Estados Unidos recebem líderes estrangeiros não é apenas um ritual, mas também reflete suas prioridades estratégicas. Durante o governo de Trump, a Rússia recebeu canais de diálogo reservados, enquanto a Europa foi recebida de maneira pública, revelando a hierarquia de prioridades de Washington e seus impactos sobre aliados e países como a Ucrânia. Cada gesto diplomático carrega cálculos profundos de poder. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas análises interessantes.